Saudações, meu nome é Gabriel Mesquita, eu sou do grupo do Caio Sena e do Marcos Freitas, da matéria de Planejamento Financeiro da UERJ, do professor Elcio Rocha. Hoje o tema de vídeo é sobre indicadores fundamentalistas. A gente vai fazer uma análise entre as ações de Move3 e Rent3. Move3, Movida e Rent3 é a Localiza. Ambas são empresas que estão listadas na Bolsa B3, e tratam-se do mesmo setor, que é de aluguel de carros. Então, hoje a gente vai fazer uma análise das ações dessas empresas. Os indicadores que a gente vai abordar nesse vídeo são o LPA, o VPA, o P sobre L, o P sobre VP e o P sobre EBIT. Ao longo do vídeo, eu vou explicar o que significa cada um desses indicadores, como é calculado cada indicador e qual empresa. E no final a gente vai fazer um comparativo entre qual empresa apresenta os melhores indicadores. Além disso, eu vou trazer também uma fórmula de Graham que calcula o preço ideal de uma ação, tá? Isso daí é um extrazinho que eu trouxe para vocês. Bem, para ter todos esses dados desses indicadores, a gente vai utilizar o site fundamentos.com.br. Tudo bem? Então vamos lá. Bem, estamos aqui no site fundamentos.com.br. Nele a gente consegue procurar por ações, empresas ou então fundo de investimentos que estão listados na Bolsa B3. Tudo bem? A gente está aqui na página da Movida, Move3, e aqui do lado a gente vai ter da Localiza, Rent3. Tá? Vamos começar aqui pelos valores da Movida. Ok? O primeiro indicador aqui que a gente vai tratar é sobre o LPA. O LPA, que também é chamado de lucro por ação, ele é calculado pelo lucro líquido da empresa sobre o número de ações dessa empresa. Então, se pegar o lucro líquido da empresa, 726 milhões, e calcular sobre o número de ações, a gente vai ter esse valor aqui. Ou seja, é quanto de lucro a empresa dá por ação, né? O segundo indicador que a gente vai tratar é o VPA, que significa valor patrimonial por ação. É o patrimônio líquido da empresa, também sobre o número de ações. O patrimônio líquido, que está aqui na faixa de 3 bilhões de reais, ele é a diferença entre os ativos da empresa e os passivos que apresentam no balanço patrimonial. Aqui a gente tem dados resumidos do balanço patrimonial, né? Se a gente for pegar todo o balanço patrimonial da Movida, a gente calcular a diferença entre ativos e passivos, a gente vai ter o patrimônio líquido, tá? Então, o VPA, ele basicamente pega esse patrimônio líquido e divide pelo número de ações, ok? Bem, o terceiro indicador aqui o terceiro indicador é o PL, o P sobre L, né, na verdade. O P sobre L, ele é o valor de mercado da empresa, que está aqui em 5 bilhões, certo? Sobre o lucro líquido da empresa. O valor de mercado, ele é basicamente a cotação da empresa sobre o número de ações. O que isso significa? Cada ação da empresa tem um valor de R$ 15,22 e o total somatório de todas as ações significa 100% da empresa. Ou seja, quanto a empresa está valendo de fato, quanto a partir da cotação. Tá ok? Quanto o mercado está pagando pela empresa. Nota-se que ele está pagando, tá? A gente já vai falar o quanto o mercado estaria disposto a pagar pela empresa. Então, ok. Então, o valor de mercado é a cotação da empresa sobre vezes o número de ações. Ok. O que significa o P sobre L? O P sobre L ele significa o número de anos que se levaria para reaver o capital aplicado na compra de uma ação através do recebimento de lucro gerado pela empresa, considerando, obviamente, que ele esteja constante. Ou seja, em quantos anos, né, eu teria o meu preço
o valor que eu paguei por essa ação, quanto tempo levaria para receber esse valor, né, a partir do lucro da empresa, ou seja, a partir dos dividendos que essa empresa me pagaria, com base nesse lucro aqui que ela demonstrou. Considerando que esse lucro vai se manter constante, ou seja, se aumentar esse lucro, o P sobre L, ele pode diminuir. Aí isso daí tem várias variáveis que vão entrar em jogo. Cotação entra em jogo e tudo mais. Porém, o P sobre L ele significa quantos anos eu vou ter o valor que eu paguei pela ação voltado para mim, né, a partir do lucro da empresa. Ok? O quarto indicador é o P sobre VP. O P sobre VP ele é o valor de mercado da empresa sobre o patrimônio líquido, certo? E o que significa? O valor de mercado é o quanto que a empresa está valendo, de acordo com o mercado, já comentamos sobre isso. E o P sobre VP ele informa o quanto o mercado está disposto a pagar sobre o patrimônio líquido dessa empresa. Ou seja, o patrimônio líquido é de fato o que a empresa está valendo. São os ativos menos o passivo da empresa. Ou seja, é o valor real, vamos dizer assim. É o valor real da empresa. Agora, o mercado ele está pagando um pouco mais do que esse valor do patrimônio líquido. Por que ele está pagando um pouco mais? Porque o mercado está considerando que essa empresa, a longo prazo, ela vai ter um retorno maior. Então, por isso, está pagando mais do que ela realmente vale. Tá, ok? Então, esse é o P sobre VP. O P sobre EBIT, ele é bem parecido com o PL, certo? Porém, aqui ele considera não um lucro líquido, mas ele considera o lucro operacional da empresa, ok? O EBIT também, no português, ele pode ser chamado de LAGIA, lucro antes de juros, imposto de renda. Tá? Esse indicador ele demonstra a capacidade que a empresa tem de gerar lucro com as próprias atividades. Tudo bem? Então, esses são os cinco indicadores: o lucro por ação, o valor patrimonial por ação, o preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial e preço sobre EBIT. Tá, ok? Bem, vamos voltar aqui para a nossa apresentação e fazer uma comparação. A gente tem aqui que em MOV3 o lucro por ação é de 2 e de Rent 3 é 2,19. Ou seja, o lucro por ação de Rent 3 é maior do que a Movida. Então, tem cada ação você lucraria mais em Rent 3 do que Movida, considerando esses valores. O valor patrimonial de Rent 3 também é maior por ação do que Movida. Porém, o P sobre L, o P sobre VP e o P sobre EBIT, de Movida está menor do que de Rent 3, o que significa que a ação está mais barata do que Rent 3, certo? Ou seja, se eu comprar uma ação de Move 3, eu vou ter um retorno de em torno de 7 anos e meio para ter o valor que eu comprei de volta através do lucro. Na Rent 3, esse valor esse tempo seria de 21 anos, certo? E o mercado em Rent 3 ele está disposto a pagar 5 vezes o valor da empresa, ou seja, maior do que de Move 3, e o lucro operacional também, o P sobre EBIT de Move 3 está menor, ok? Então, seria 3-2 para Move 3. Agora, trazendo essa fórmula de Graham, é o seguinte: o preço ideal ele é a raiz quadrada de 22,5 vezes o LPA vezes o VPA. Fazendo um cálculo aqui, o cálculo eu já fiz em outro momento e já trouxe aqui o preço ideal calculado. E fiz um comparativo sobre o preço atual do dia 28, ou seja, de hoje. Eu só errei o ano, coloquei 2020, mas é de 2021. Então, assim, a gente tem que o preço atual de Move 3 é de R$ 15,22, enquanto que o preço ideal é de R$ 19,87, ou seja, o preço atual está bem mais barato do que o preço ideal dessa empresa. Já a Rent 3 é um cenário contrário. O preço atual está de R$ 45,95, enquanto o preço ideal é de R$ 21,12. Ou seja, está bem mais caro, está mais que o dobro do que o preço ideal. Então, assim, fazendo uma análise, olhando tanto para o comparativo desses indicadores, quanto o preço ideal através da fórmula de Graham, a gente pode
eu classificaria que seria mais vantajoso para mim investir em Move3, considerando que está uma empresa mais barata e também os valores de LPA, de VPA não estão tão diferentes quanto o Rent 3, certo? Obviamente, a gente tem que olhar cenários, não só esses indicadores, mas também outros indicadores e outros cenários também, outros números, para ver se de fato faz sentido. Aí não ficaria só nos indicadores fundamentalistas, mas também olharia outros indicadores, que não é o objetivo aqui desse vídeo. Então, muito obrigado e até